Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, que diz o texto sagrado desta maneira: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? Bom, você sabe que aqui nós temos uma alegoria onde Deus compara o seu povo naqueles dias à nação de Israel, e hoje nós sabemos que o povo de Deus é um povo oriundo tanto do mundo dos gentios quanto do mundo dos judeus. Então, Paulo trabalha isso quando escreve sua carta aos Efésios, que ele quebrou a parede de separação, o muro que fazia divisão entre judeus e gentios. Cristo, com sua obra no Calvário, fez a quebra desse muro e chamou para ser sua nação especial, tanto dos judeus quanto dos gentios, uma nação para fazer dela um povo santo, escolhido, zeloso e de boas obras. Mas chama-nos a atenção que a alegoria de um oleiro, e nós aqui na cidade de São José, pertinho de nós aqui, inclusive, nós temos escola de oleiro, temos muito essa questão do vaso de barro, que é construído e tal, e é feito para diversas finalidades. Então, vale a pena um pulinho para conhecer de perto como funciona isso. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção quando nós pensamos em um vaso de oleiro é que esse vaso, esse material utilizado para o vaso, ele é uma mistura de terra, ou o pó da terra, com a água. Essa mistura vai formar o material essencial para fazer o vaso como nós queremos. Mas veja que é necessário entender que a água precisa estar presente nessa composição de poeira, de barro, para dar a umidade necessária, porque sem umidade fica seco, fica quebradiço e, inclusive, fica difícil, quando está seco, para encontrar as impurezas que você naturalmente precisa retirar do barro. São as pedrinhas, as bolotas maiores. E aí, uma coisa que me chama a atenção é quando nós olhamos para esse pó, do qual ele fornece a matéria-prima para fazer o vaso de oleiro, é que não é qualquer terra, porque existem muitos tipos de terra. Na verdade, a terra é uma só,
mas os nutrientes, as composições que se misturam em cada terreno, em cada localidade, é que vão dar a tonalidade do vaso ou do barro específico. E existe pelo menos 4 tipos de barros que podem ser usados para fazer vaso de oleiro. Como eu disse, existem muitos tipos de terra por conta das misturas de nutrientes, mas 4 são os principais. E o primeiro deles é a terracota. Quem nunca ouviu falar do grande exército de terracota lá da China, que foi desenterrado alguns anos atrás pela pá dos arqueólogos, e são bonecos em tamanho real, em escala real, de um exército inteiro de um imperador chinês que mandou fazer para representar o seu exército imbatível. A terracota é um tipo de barro muito utilizado para fazer vasos comuns, porque é um tipo de terra avermelhada. E ele é para, geralmente, vasos que são utilizados do lado de fora, que não tem tanta beleza, que não tem tanta delicadeza, que não precisa de tanta firmeza, tanta força e dureza. E os vasos de terracota, eles são característicos, então, para serem usados do lado de fora. Mas nós temos um outro tipo de argila chamada grés, que é a tal da argila de alta temperatura. Essa daqui já é uma argila mais densa, mais dura, mais difícil de trabalhar, mas ela também é projetada para suportar altas temperaturas. Naturalmente, como ela suporta altas temperaturas, ela vai fornecer para nós peças mais robustas, de utilitários mais para o dia a dia, para serem usadas com utilidade específica para material durável. Mas além da terracota e da grés, nós temos o caulim. E o caulim é uma argila branca, praticamente branca, que é usada geralmente para fazer louça e porcelana. E essa argila, ela precisa ser trabalhada com temperaturas elevadíssimas, cerca de 1.200 graus de calor, que é acima do que derrete ferro, para você ter noção. Só que, fazendo isso, você vai garantir nela não só a impermeabilidade, ou seja, ela aguenta a água, né? Ela fica vítrea, inclusive, mas também ela tem uma cor específica. É a porcelana branca, que todo mundo gosta, né? Que hoje em dia é um sinônimo de qualidade, de status, uma porcelana branca. Pois muito bem, além desses 3, nós temos outros tipos de argilas coloridas, verde, azul, preta, amarela, enfim, que vai depender exclusivamente das composições minerais que lhe emprestam a cor específica. E por que elas entram no rol das 4 principais? Porque dependendo do uso que se quer dar para o vaso ou para a peça que se vai modelar a partir daquela argila colorida específica, então você vai escolher o tipo de cor para aquele uso. E por que eu pergunto para você e passo a você essas diferenças? Porque da mesma forma, meus irmãos, nós somos diferentes nas nossas origens, nas nossas naturezas e especificamente nos nossos propósitos. Deus não nos fez todos iguais. Pode ser que, bem contadinho, nós separemos em grupos específicos. Um grupo é mais uma argila que aguenta mais pressão, como argila branca, 1.200 graus de calor. Outro já é mais maleável, se botar muito calor, racha, quebra tudo, que é a terracota, que é uma argila mais para fazer vasos mais comuns. Então, cada um de nós, na nossa origem, na nossa natureza, nos nossos objetivos de vida, somos muito diferentes. Mas, não obstante as nossas diferenças, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos ama e Ele conhece a nossa estrutura. Tanto que o salmista, quando está relatando acerca da natureza humana, no Salmo 103:14, ele relata:
Pois tu, ó Senhor, conhece a minha estrutura, sabe que nós somos pó. Então ele sabe de cada um de nós o quanto nós aguentamos nessa nossa história. Aleluia. Pastor, tem lições espirituais para nós tirarmos desse texto? Claro que temos. Principalmente nessa primeira parte, desse primeiro encontro, nós temos lições espirituais para extrair aqui do barro ou do pó do barro. E a primeira lição espiritual é que, como todos nós sabemos, a composição original do primeiro homem foi exatamente ser extraído do pó da terra. E isso lembra para mim e para você que nenhum de nós é super-homem, ou super-mulher, né, para não ser machista, né? Nenhum de nós é super, nenhum de nós aguenta o tempo inteiro pressão, nenhum de nós é perfeito em si mesmo, nenhum de nós consegue ser tão melhor do que o outro que não venha a ter um momento de fraqueza. Então, primeira coisa que o pó nos lembra é a minha e a tua fragilidade. Aliás, o barro lembra não só fragilidade, ele lembra a nossa dependência, ele lembra a nossa limitação e, acima de tudo, ele nos dá o grande recado de que nós somos vulneráveis ao pecado. O pecado quebra o vaso, o pecado desvirtua a finalidade para a qual fomos formados. E quando nós lembramos que somos frágeis, eu lembro que mesmo o homem que geralmente diz, o homem não chora, né? Menino não chora, o homem tem que ser macho, tem que ser forte. E aliás, todos nós sabemos, principalmente os homens que são pais de família, que o homem carrega um fardo duríssimo, pesadíssimo, porque ele não pode ser fraco. Sua família depende dele, esposa, filhos, seu trabalho, seu emprego, a sua chamada ministerial, quando isso está envolvido também. A comunidade à sua volta espera do homem grandes realizações. O homem, desde pequeno, é forjado para não chorar, para não sentir dor, para não se acovardar, para não sentir medo, para ser aquele que levanta no meio da noite, pega o cabo de vassoura e vai ver o barulho que aconteceu. O homem é forjado para isso, mas não obstante isso, até mesmo os homens mais fortes, até mesmo os homens mais valentes, até mesmo os homens mais caprichosos no quesito ser especial para aqueles que estão à sua volta, esses também fraquejam, esses também caem. Aliás, tem um texto que é uma forma poética eu penso que é de Samuel, que onde diz como caem os seus valentes. Jeremias também deve escrever isso acerca de Lamentações, como caíram os seus valentes, porque valente também cai. Você não é forte o tempo inteiro, pense nisso. Você também tem as suas fragilidades. Aliás, vaso só tem valor se depender da sua finalidade. Um barro, na sua forma original, ele não serve para nada a não ser para ser pisoteado. Serve como a argamassa para ser pisada em cima. Mas quando o vaso ele precisa ser usado, Deus ele mostra que o oleiro vai lá, toma o vaso que não tem valor, então aquele vaso passa a depender das mãos hábeis do oleiro. Eu já vi mais de uma pessoa que não tinha a habilidade de um oleiro pegar uma peça de barro, de argila e começar a trabalhar. E confesso para você, eu mesmo, na aula de ciências artísticas lá antigamente, tive a oportunidade de receber uma peça de barro, de argila e ter que fazer alguma coisa. E olha, meus irmãos, os homens da caverna da pré-história fizeram melhor do que eu, viu? Porque quem não tem habilidade não vai conseguir grandes resultados. Se eu e você dependêssemos uns dos outros,
provavelmente a obra que resultaria disso seria uma obra feia. Se você depender de mim, não vai sair uma obra perfeita. Por mais que eu me esforce, por mais que eu dê o meu melhor, por mais que eu pregue com profundidade, por mais que eu me esforce na busca da graça de Deus para chegar ao teu coração, só quem chega ao teu coração é o Espírito Santo de Deus. Deus é o grande oleiro, Ele conhece o teu íntimo, Ele pode colocar os seus dedos, as suas mãos eternas dentro de você e te transformar de uma forma que você seja preparado para uma grande obra e saia um vaso perfeito. Aleluia! Então, não dependa de homem. Eu fico preocupado, irmãos, quando eu vejo principalmente amigos meus, obreiros, eles se mudam para cá ou para lá, ou são mudados, de vez em quando o obreiro é mudado, e daí vários irmãos da congregação dizem, não, eu só vou servir a Jesus se eu for junto com o meu pastor. Meu irmão, o teu pastor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Fica nele, espera nele, confia nele. Obreiros vêm e vão. Você pode gostar de mim o quanto você desejar, mas eu não sou completo. Eu não vou conseguir aperfeiçoar você na obra do oleiro. Deus chama uns para pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Cada um na sua chamada. Você precisa passar por cada estágio que Deus preparou para a tua vida. Cada homem, cada mulher que passar na liderança sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história, fará um pouco da obra de Deus, mas no fim de tudo é Deus no controle de todas as coisas. Confia no Senhor. Aleluia. Lembre-se, por mais bonito que você seja, tem uns que são feinhos, tem uns vasinhos esquisitinhos, tem. Não vai me dizer, não me engane, dizer que todo mundo é bonito. Ah, irmão, com Jesus todo mundo é bonito, só Jesus é bonito em nós. Tem uns que são esquisitinhos, a gente não sabe se na hora de nascer pegaram do avesso. Tem uns que são feinhos, mas o fato é, irmãos, somos vasos feitos para a glória de Deus. E isso é que importa. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele diz que é importante entender que nós somos como vasos que contêm um tesouro dentro de si. Então não é o vaso que é importante, é o tesouro que está lá dentro. Não é você que é importante, viu? O estrelinha de Jesus. Você não é importante, importante é o tesouro que está dentro de você. Agora, se você se conservar fiel, aleluia, lá no céu haverá uma coroa de justiça para quem for fiel até o fim e conservar o tesouro dentro de si. Porém, contudo, entretanto, todavia, nunca se esqueça, por mais bonitinho que você seja, se você for um vaso daqueles bem grandes que carregam esse tesouro, mas uma parte grande do tesouro de Deus, a presença dele, apesar de tudo, apesar da sua beleza, da sua forma, apesar das suas capacidades, dos seus dons e talentos, mas você é limitado. Sozinho você não pode. Vai chegar um momento em que você será tentado, como Satanás também foi, a jogar carreira solo. Ah, eu não preciso disso. Ah, eu não preciso de líder. Ah, eu não preciso de igreja. Ah, eu não preciso daquele outro. Ah, eu não preciso de conjunto. Eu não preciso estar aqui. Eu não preciso. Precisa. Você é limitado. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Ah, pastor, mas tem gente que anda sozinho. Anda, mas me diga aonde tu andas e eu direi para onde tu vais, né? Então, nunca se esqueça, o cristão só é moldável quando reconhece sua total dependência de Deus. Por quê, pastor? Porque orgulho
seca. Orgulho endurece barro. Somente a humildade o torna trabalhável. Pastor, dá para falar para mim de forma que eu entenda a humildade? Começa assim, quando você dobra o teu joelho, você ainda dobra o joelho, né? Quando você dobra o teu joelho, você ainda chora na presença dele? Você ainda lembra de quem você era e onde você estaria se ele não tivesse tido misericórdia da tua alma? Se você lembra disso, você chora, porque chorando o barro amolece. Chorando você reconhece que não tem, que não é, que não pode. E ele vai trabalhando na tua alma. Oh, glória ao nome de Jesus. Segunda aplicação que eu vejo aqui no barro. O barro, meu irmão, ele precisa de água. Sem água não funciona. Bom, você já entendeu. A água nada mais é do que a palavra e a ação do Espírito Santo. Sem água, o barro fica seco, fica duro, fica quebradiço. E você sabe o que é uma coisa quebradiça, né? Quebradiça é aquele negócio que parece que nunca vai quebrar, parece que nunca vai ter problema, parece que nunca vai dar ruim, mas um dia, contra a força não há resistência, vem algo mais forte do que você e te arrebenta, e te quebra, e te destrói. Por isso, sem oração, sem palavra, sem Espírito Santo, nós nos tornamos difíceis de moldar. Você já viu gente difícil de trabalhar? Vocês aí que trabalham com gente, vocês aí que lideram gente nas empresas, você já viu que tem gente que é difícil de trabalhar? Você fala uma coisa, ela faz outra, você ensina de um jeito, ela quer fazer de outro, você pede uma coisa, ela faz outra. Gente ruim, gente seca, gente difícil. Mas, pastor, não existe isso entre os crentes, só existe isso lá fora, com o ímpio, né? Pois é essa questão que deveria ser, né? Deveria ser. Mas por que tem isso também entre nós? Bom, a explicação é muito fácil. Isso aqui não é um museu onde pessoas santas já foram condecoradas por ter chegado à sua perfeição máxima. Ninguém atingiu o nirvana aqui ainda não, meu irmão. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, você e eu somos uma obra em andamento, nós não estamos prontos, nenhum de nós está pronto. Por isso eu fico preocupado, e a própria Bíblia, ela recomenda: não coloques as mãos precipitadamente sobre ninguém para ministério, para separar alguém para um cargo e tal. Por quê? Porque pode cair na condenação do diabo. O diabo disse: eu vou subir, eu vou colocar o meu trono lá em cima, acima das estrelas, vou me assentar no monte de Deus, vou ser como ele. E aí quando ele viu que não deu certo, ele foi lá para Adão e Eva e disse: se vocês fizerem assim, vocês vão ser igual a ele. Sempre querendo ser igual a Deus. Meu irmão, você nunca vai chegar a ser igual a Deus, aliás, você nunca vai entender Deus. No dia que você entender Deus, ele deixa de ser Deus. O bom é ser servo do Altíssimo, servir aquele que tem um plano melhor acerca de mim e de você, né? Aleluia. E para a gente começar a pensar no final, já que estamos chegando no fim do nosso tempo, o barro, ele me lembra que para virar vaso tem que tirar as impurezas. Sem impureza, o vaso racha. Eu confesso para você que logo que me converti, eu tinha o desejo do ministério. Até porque já ouvi umas profecias assim, que o Senhor ia me chamar, ia colocar um rebanho nas minhas mãos, que tinha uma obra de tempo integral, e eu fiquei empolgadinho com esse negócio. Nossa, Deus vai fazer de mim um líder, um pastor. No começo a gente fica meio empolgado, né, pastor Fábio? A gente fica meio empolgadinho com esse negócio, mas aí Deus pressiona a gente, dá umas prensas assim, e começa a mostrar: ei, rapaz, tu tá cheio de impureza, tá cheio de pedra, pedregulho,
pedaço de pau, de bicho morto, e tem que tirar esse troço todo. Como é que tira, meu irmão? Primeiro ele precisa amassar o barro. É no tato. O oleiro precisa sentir no tato, ao amassar, que tem um troço estranho ali, que tem uma coisa estranha que precisa ser tirado. E aí você, quando sente a mão do oleiro te amassando, eu já há muitos anos, eu não canto mais aquele corinho que o pessoal cantava, né? Quebra minha vida e faça de novo, eu quero ser. Ixi, desde o final dos anos 90 eu não canto mais esse corinho não, meu irmão. Porque quando você sente os dedos do oleiro lá dentro amassando, e tal, e aperta, e amassa, meu irmão, o negócio fica estreito e você diz, chega Deus, chega! Alguns até sem conhecimento dizem, é o diabo, não pode ser Deus. Do jeito que está espremendo, daqui um pouco não sobra nada. Mas não é o diabo não, meu irmão. É Deus tirando o que não presta, porque Ele quer você no céu. Ele quer você lá nas mansões celestiais. E no céu não entra nada que é impuro. Mas você quer ser vaso na mão do oleiro, né? Você quer ser vaso para honra, não quer? Pois é. Mas além de amassar, né, ele pressiona, porque ele tem que fazer pressão para tirar o excesso de água. E às vezes nós decoramos uns versículos bíblicos e achamos que sabemos tudo já. E aí ele tem que tirar os excessos, essa arrogância de que eu sei mais do que o meu irmão, eu sei mais do que você. E ele tem que dar umas espremidas, tem que amassar mesmo para ver o que está saindo por ali, se esse excesso de água aí, que tu pensas que é palavra, que tu pensas que é conhecimento, que tu pensas que é sabedoria do alto, se não é só arrogância mesmo, né, que está te inundando, está afogando o teu ser. Então ele precisa amassar. Além disso, ele procura impurezas que estão escondidas. Sabe aquela que a esposa não sabe, o esposo não vê, aquela que o pastor nunca vai saber, que o seu colega que senta do seu lado nunca vai saber, porque você camufla bem, que você bota uma peruca, uma fantasia naquela impureza sua, naquele seu defeito. Pois é, o oleiro, ele vai lá, ele retira. E sabe por que ele retira, irmão? Porque quando ele levar o vaso para o fogo, ele faz com que o vaso, a parte do barro puro, tome a sua forma final. Mas a impureza, ela vai reagir. Se for uma impureza mineral, ela pode inclusive explodir. Se for uma impureza orgânica, ela vai queimar, vai virar pó e vai fazer com que o vaso fique defeituoso. Então, muitas vezes você vê alguém cheio de vontade, eu quero ser obreiro, o pastor não lembra de mim, o pastor não vê. Não, o pastor te vê. Aliás, melhor do que o pastor físico, o sumo pastor está te vendo. Agradeça a ele, viu? Agradeça a ele. Eu me lembro que eu fui ordenado ao presbitério em 1995, e daí lá em 2007, 2009, já estava passando já quase 15 anos, e a pessoa perguntava, Irmão Sérgio, você já está integrado já há quase 10 anos, e você ainda é presbítero? Eternamente presbítero, para a glória de Deus. Mas Deus sabia os pedaços de caco, de sujeira e de coisa ruim que tinha que tirar de dentro de mim. Aqueles que não pode ser numa pregação simples, aquele que não pode ser num aconselhamento humano, aquele que não pode ser numa conversa entre marido e mulher, aqueles que só ele que tem a espada afiada de 2 gumes, que vai na divisão de juntas e medula, que vai na divisão de alma e espírito, aquele que só ele, de grão em grão, de milímetro em milímetro, vai alterando porque diz respeito à minha e à tua personalidade. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Glória a Deus. E sabe o que é melhor nisso tudo?
é que como o oleiro trabalha sozinho, o nosso Deus, ele não pede ajuda para anjo, ele não pede ajuda para homem, ele não pede ajuda para ser nenhum. Ele trabalha no oculto, ele trabalha sozinho, ele cura os nossos traumas, os nossos maus hábitos, ele cura os nossos pecados encobertos, as nossas atitudes e padrões que sabotam a nossa melhor forma espiritual. Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Aleluia! O processo dói, pastor, dói, mas tem uma coisa, evita rachaduras futuras. Pode ser que esteja doendo, meu irmão, mas não te preocupa, o oleiro está trabalhando, porque ele define qual é a forma do vaso, qual é o uso que o vaso vai ter, o lugar que ele vai usar e, acima de tudo, o momento em que ele vai te levantar. Aleluia! O propósito de Deus é soberano porque vem dele, irmãos. Isso que é o mais bonito de tudo. O propósito vem dele. O propósito não é seu. Eu já escutei muito dizer, não, irmão, o meu propósito é fazer isso. Bacana, bacana. Só que daí você coloca no fogo da presença dele, ele diz, o teu propósito é esse, Marcos, mas o meu não é. O meu é bem diferente. E isso choca com a nossa história. Você pode estar chocado com algumas coisas que vem acontecendo na tua vida. Não te preocupa, é ele trabalhando, viu? Se você ficar fiel até o fim, no fim tem uma coroa de glória te esperando. Meu tempo acabou, mas eu quero agradecer o carinho da sua companhia, dizendo que Deus te deu uma semana abençoada e que Ele guarde a tua alma.